Palmeiras já está na Argentina para o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana hoje contra o Defensa e Justicia. A gente vai ao vivo para Buenos Aires saber os detalhes com o Rafael Sibila. Bom dia para você, Sibila, tudo bem? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O Palmeiras está aqui na Argentina, em Buenos Aires, chegou ontem à noite para enfrentar o Defensa e Justicia pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Antes de dar as informações sobre os dois times, eu só queria dar um pitaco no que vocês estavam falando sobre esses protocolos da Conmebol, para usar como exemplo a própria Argentina. A Argentina está com as fronteiras fechadas para o Brasil, não há voos entre Brasil e Argentina por determinação do governo argentino, mas há um acordo com a Conmebol de que as delegações de equipes brasileiras possam vir aqui para a Argentina para disputar as competições internacionais. Então a Conmebol conseguiu fazer com que os times brasileiros tivessem uma exceção para entrar aqui na Argentina. O Santos chegou no domingo, o Palmeiras chegou ontem. O Palmeiras está hospedado neste hotel aqui no centro de Buenos Aires, pertinho de Porto Madeiro. O jogo será na cidade de Florencio Varela, que fica a 30 quilômetros aqui do centro de Buenos Aires, contra o Defensa e Justicia. E o Palmeiras tem novidades, né? O Abel Ferreira voltou já de Portugal, já vem trabalhando há alguns dias com o elenco do Palmeiras. Será o primeiro jogo desse time titular do Palmeiras nesta temporada. O Rony vai estrear agora o seu novo número, a camisa 7 que ele herdou do Dudu. A camisa 7 que estava vaga no Palmeiras agora pertence ao Rony. Quem não veio para cá é o Luiz Adriano, pela questão da Covid, né? Testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. O Gabriel Menino também ficou no Brasil. Mas o Palmeiras pode ter algumas novidades, como o Zé Rafael e o Wesley, que estão recuperados e viajaram aqui para a Argentina. Eu vou passar uma possível escalação do Palmeiras com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Breno Lopes, William e Rony. Esse daqui pode ser o 11 titular de hoje do Palmeiras, que vai enfrentar um Defensa e Justicia, que é um time pequeno aqui da Argentina, mas que tem feito boas campanhas no Campeonato Argentino e também tem aparecido bem no cenário internacional. É o atual campeão da Recopa Sul-Americana. Tem um técnico que gosta de jogar para frente, que é o Sebastiano Becassese. Não foi ele quem levou o Defensa e Justicia para a conquista da Copa Sul-Americana. Quem era o comandante do Defensa e Justicia era o Hernan Crespo, que hoje está no São Paulo, mas o Becassese é um técnico que gosta de um jogo com posse de bola e de muita pressão no ataque, atacando bastante. Conta com dois bons atacantes, o Walter Bou, que passou pelo Vitória, não foi bem, o Brian Romero, que passou pelo Atlético Paranaense, não foi bem, mas se encontraram no Defensa e Justicia. O Brian Romero, no ano passado, na conquista sul-americana, marcou 10 gols em 9 jogos, e este ano quem está muito bem é o Walter Bou, que marcou 5 gols em 8 jogos pelo Defensa e Justicia em 2021, Ana. Valeu, Rafael Sibila, direto de Buenos Aires, trazendo as informações do Palmeiras e também do Defensa e Justicia. Sereto, queria te perguntar principalmente sobre essa formação, né, do Palmeiras. Ontem o Abel treinou, né, ao lado do Felipe Melo, o Patrick de Paula, mas o Zé Rafael também é uma opção. Essa é a melhor formação mesmo ali, no meio de campo, ao lado do Felipe Melo, o Patrick de Paula? Olha, o Felipe Melo com certeza vai jogar, embora o Danilo é muito bom jogador, o Danilo já foi titular do Palmeiras, ali o Abel Ferreira ele tem as opções, mas o Felipe Melo pela liderança vai jogar com certeza. Aí o Zé Rafael não estava bem fisicamente, está retornando agora, eu imagino que o Patrick de Paula de fato seja a opção. O Palmeiras não terá o Luiz Adriano, a gente vai falar sobre isso, né? O Luiz Adriano não viajou, contaminado com a Covid, se envolveu inclusive num acidente no supermercado, acabou atropelando uma pessoa que estava de bicicleta, pediu desculpas ontem nas redes sociais porque ele não deveria estar no supermercado. Ele sabia que ele estava com Covid, ele deveria estar em isolamento e não deveria estar no supermercado. Diz que foi levar a mãe dele no supermercado. De qualquer maneira, ele vai ser punido pelo Palmeiras por descumprir os protocolos de isolamento contra o Covid, né? É um ato de irresponsabilidade, de falta de responsabilidade do Luiz Adriano. A punição vai ser financeira, cestas básicas, algo que eu acho que é muito pouco, né? Deveria ser punido de uma maneira mais exemplar. Você pode até avaliar, vai punir a equipe e tal, mas nesse momento o Luiz Adriano deveria tomar um gancho aí do Palmeiras e ser suspenso pelo Palmeiras até para dar o exemplo, porque de fato é a segunda vez que ele pega a Covid e se ele sabia que estava com Covid, estava em isolamento, o Palmeiras não tinha divulgado essa situação, ele não deveria de jeito nenhum estar na rua, né? De jeito nenhum. muito menos no supermercado,
onde tem muita gente e ele poderia contaminar outras pessoas. Agora, Ana, só para encerrar a questão dessa história do Grêmio, em cima do que o Sibila disse, eu me lembro que em 2009, se eu não me engano, o Lofredo vai me ajudar, porque tem memória melhor do que a minha, os mexicanos ficaram fora da Libertadores por causa da gripe, do que se chamava à época gripe suína. Né? Isso. E os mexicanos, o México era um epicentro da gripe, os mexicanos ficaram fora, os clubes mexicanos ficaram fora da Libertadores. Né? Por muito menos ficaram fora da Libertadores. Então, em tese, os brasileiros deveriam ficar fora da Libertadores. Mas é claro que é muito difícil, do ponto de vista político, você tirar. É mais fácil você tirar os mexicanos do que você tirar os brasileiros do ponto de vista político, para se ter uma ideia da gravidade. E é uma questão política. Você não vai tirar, ninguém vai tirar os brasileiros da Libertadores, por mais grave que seja a pandemia da Covid. Na verdade, a Conmebol, naquela época, não retirou os mexicanos. Ela decretou que os mexicanos obrigatoriamente teriam que fazer suas partidas como mandante fora do México. E os mexicanos não aceitaram a situação e eles mesmos acabaram não jogando a Libertadores. Se eu não me engano, eles chegaram até a disputar algumas partidas. Inclusive, teve um acontecimento muito desagradável de um jogador que meio que assoou o nariz na direção do outro, do adversário, como se dissesse, olha, eu estou contaminado, não fica perto de mim. Assim, foi um episódio bastante desagradável. Então, naquele momento não era possível para o México jogar, receber no México. Nesse momento não é possível para o Brasil ir para outros países. O que acontece é que não pode ser o Independente Del Valle penalizado por um problema do Grêmio. Se um time brasileiro não pode jogar naquele país, você não pode tirar o time do país, e não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, e fazer jogar em outro lugar. Então, assim, as equipes, e não só do Brasil, as equipes da América do Sul, estão aceitando tudo para jogar a competição da Conmebol. E os países, vários países, estão aceitando muita coisa também para permitir os jogos da competição internacional em seu território. A grande verdade é que o mundo ideal seria uma bolha. Muda o calendário, menos jogos e todo mundo joga no mesmo lugar com segurança. Porque realmente, né, viagens super bolhas. Longas. Oi? Ou mini bolhas. Exato, mini bolhas. Você não consegue fazer uma competição como a Libertadores numa bolha, principalmente desse tamanho, principalmente com essas fases pré-fase de grupos, né? Que não tem a menor necessidade nem em ano normal, imagine em ano de pandemia. Não tem a menor necessidade de ter todos esses times antes da fase de grupos. Exato. A Conmebol não é a UEFA, ela não tem trocentos filiados. Né? A Conmebol tem 10 confederações aí sob o seu comando. A UEFA precisa fazer pré-fases da Liga dos Campeões, porque ela tem um número muito grande de filiados, pequenos países que participam também e querem inserir seus times ali na fase de grupos. A Conmebol não. Então, assim, não faz o menor sentido. Todos os campeonatos deveriam ter sido revistos, todos os regulamentos. Só que, pelo contrário, a CBF se vangloria de ter conseguido jogar todo o seu calendário e de estar fazendo mais um ano com o calendário completo. É bem complicado. Mas voltando rapidinho, gente, para o assunto do Luiz Adriano, que foi multado pelo Palmeiras, não cumpriu, né, o isolamento. Ele testou positivo mais uma vez para a Covid-19. A gente tem até, inclusive, a notícia para mostrar para vocês aí. Ele, inclusive, também pediu desculpas nas redes sociais. Ele testou positivo no dia 1º de abril, deveria cumprir 10 dias de isolamento. Aí, na última segunda, ele saiu de casa de carro, segundo ele, para levar a mãe no supermercado, né? E nesse percurso, ele atropelou um ciclista na entrada de um shopping que fica ao lado do Allianz Parque. Primeiro que é o seguinte, né, Ana? Bom, desculpas é o mínimo que ele pode pedir, né? Aí tudo bem, pediu desculpas, deve ter sido orientado a fazê-lo, inclusive. Exato. Agora, a questão é a seguinte, não sei se ele sabe, principalmente em São Paulo, que é uma cidade absolutamente bem estruturada, o supermercado entrega a compra em casa, né? Não só o supermercado, né? Tudo, tem né? Bastante coisa. Tudo. Então, ele não precisava ter levado a mãe dele no supermercado. Não precisava. E, primeiro ponto. Segundo ponto, sabendo que está com Covid, aí é total falta de responsabilidade, para dizer o mínimo.
para dizer o mínimo, porque ele pode passar ele pode contaminar as outras pessoas, principalmente num supermercado onde tem muita gente. Ele pegou um elevador, ele Pois passou é. numa garagem. Pois é. E sabe o que me chama atenção, Cereto? Se um jogador desse tamanho faz isso, quantas pessoas não vão ao supermercado, ao shopping, ao restaurante positivas, Sim. né? Sim, Pois sim. é. Por isso que estamos Não, e nessa você sabe- situação, né? No Vocês caso. sabem que a língua portuguesa tem uma palavra maravilhosa para isso, agora é delivery. É uma palavra assim, da língua portuguesa, né? Delivery, né? Todo mundo usa, todo mundo está usando. É delivery. A gente vai passar umas dicas Só pro Luiz ligar e pedir pra Adriano. entregar. Que tem vários deliveries por aí para ele fazer de mercado, de comida. E, enfim, o Palmeiras multou o jogador, é claro, e o valor, né, vai ser revertido para doação de cestas básicas, gente. Que é muito pouco também, porque se é um jogador com uma referência técnica, se não é o jogador do peso do Luiz Adriano, provavelmente a punição seria maior, né? Então o Palmeiras vai passar a mão na cabeça do Luiz Adriano, porque é o Luiz Adriano, porque ele precisa do Luiz Adriano, enfim. Mas eu acho que deveria ser suspenso, deveria ter uma punição maior nesse caso. Pois é, gente. Vamos mudar de assunto. O Flamengo enfrenta o Palmeiras sábado pela Supercopa do Brasil e o adversário traz ótimas recordações. Esse é o João Pedro, o maior